Então, bom dia. Eu sou a professora Aniele e vou ministrar o módulo de assistência à saúde coletiva e estratégia de saúde da família para vocês. Eu sou bacharel em saúde coletiva e licenciada em biologia. E agora eu estou cursando enfermagem também. Por enquanto, no MENA, eu ministro só esse módulo de saúde coletiva. Então, esse módulo, a gente vai ter 13 aulas, então serão 13 sábados no período da manhã. E enquanto durar aí esse decreto que as aulas não podem ser presenciais, a gente vai ter a aula por esse formato que é online. Eu optei em usar essa plataforma do Zoom, porque a gente tem a opção de deixar a aula gravada para os alunos que não conseguirem assistir a aula hoje, participar da aula hoje, mas eu gostaria mesmo que vocês participassem, para não ficar uma coisa muito engessada, né? Eu não gosto muito de ficar falando sozinha para a câmera. Eu gosto quando vocês participam e para tentar deixar a aula o mais dinâmica possível, né? Para que vocês não caiam no sono e não deixem só o vídeo ligado com eu falando sozinha. E então é isso. A gente vai ter então as 13 aulas. Se vocês, a gente vai seguir os materiais do MENA, né? Então basicamente é essa apostila. Então a gente vai ter os temas, né? Que a gente vai abordar. O primeiro é o processo de saúde e doença, depois o Sistema Único de Saúde, o SUS, a Política Nacional da Atenção Básica, Estratégia de Saúde da Família, Vigilância em Saúde, Saúde do Trabalhador, Programa Nacional de Imunizações, principais vias de administração de imunobiológicos, contraindicação comum a todo imunobiológico, políticas de atenção à saúde e, dentre os temas ali também, que não está aqui especificado nos tópicos, mas que a gente vai abordar, é ciclo de vida. Então, basicamente são esses os temas, né, que nós vamos falar um pouco durante esse módulo de saúde coletiva. Então, a gente tem aqui a primeira definição, né, de saúde, logo na introdução. Segunda definição de Winslow, saúde pública é a arte, é a ciência de prevenir as doenças e incapacidade, prolongar a vida e promover a saúde física e mental mediante esforços organizados da comunidade. Uma coisa que é bem importante a gente falar agora é que existe uma diferença no conceito de saúde pública e saúde coletiva. Aqui ele traz a definição do que é saúde pública, né? Segundo um autor. Mas é importante a gente saber que existe a definição, né, de saúde pública e saúde coletiva, ela é diferente. Existe uma diferença. Mas na prática acaba sendo a mesma coisa. Essa diferença ela é mesmo a questão da definição. A saúde pública ela está realmente relacionada à questão da saúde enquanto poder do Estado, né? Enquanto SUS. Então, a saúde pública é do público, é o governo que fornece. E, então, ela visa tanto recuperar a saúde das pessoas, como prevenir as doenças e as incapacidades, unindo esforços de toda a comunidade. E a saúde coletiva, ela pode acontecer também no sistema privado de saúde, ela não é exclusiva do SUS. Então, eu posso ser um profissional de saúde coletiva e trabalhar numa instituição privada, porque a saúde coletiva, ela vai tá mais vinculada à questão da prevenção em saúde, da desconstrução desse modelo médico-cêntrico, né, em que existe só o médico é o detentor de todo saber e que o que o médico falou é o ponto final, né? E principalmente vendo o hospital e os medicamentos como as únicas vias de se ter saúde. Se a gente for pensar que a gente precisa de um medicamento e que a gente precisa de
a um hospital, de um atendimento hospitalar, a gente já não tem mais saúde, a gente está doente. Então, a saúde coletiva, ela vem nesse sentido, para prevenir com que as pessoas fiquem doentes e para trabalhar principalmente com promoção e educação em saúde, para levar informação às pessoas, para que elas tenham consciência de todos os condicionantes do processo de adoecimento, que a gente vai falar um pouquinho disso também, dos condicionantes do adoecimento, né, do processo saúde-doença. E então a saúde coletiva, ela vem nesse sentido, ela é mais abrangente, de certa forma, do que a saúde pública. Ah, professora, mas isso significa que, então, quando a gente está falando de SUS, a gente não está falando de saúde coletiva. Não, a gente está falando dos dois, tanto de saúde pública como de saúde coletiva. Porque dentro do SUS também existem ações de prevenção. Bom, a gente pode usar o exemplo mesmo do que a gente está vivenciando agora na pandemia. Todos esses decretos são ações de prevenção, para que diminua o número de contaminados em decorrência da Covid. Então, o governo optou em fazer essa medida preventiva justamente para diminuir o número de pessoas doentes em decorrência desse problema de saúde, né, desse vírus. Então, é como eu falei, a definição dos termos, saúde pública e saúde coletiva, ela tem diferença, mas na prática acaba sendo muito parecido, né? Elas conversam muito e, por vezes, elas caminham juntas. Se a gente for seguir aqui a apostila, daí a gente tem. É de se destacar que as suas origens se situam no final da década de 1970, em um contexto no qual o Brasil estava vivendo uma ditadura militar. A saúde coletiva nasce nesse período, vinculada à luta pela democracia e ao movimento da reforma sanitária. Apontam-se as influências do preventivismo e da medicina social em sua constituição. Então, esse termo de saúde coletiva, ele é novo, né? Ele surgiu na década de 70 e ele surgiu realmente de um movimento de que os próprios profissionais de saúde, eles identificaram de que a forma com que era feita saúde, com que as coisas aconteciam no Brasil até então, ela não era satisfatória, precisava ser mudada. E porque até então, os hospitais e o acesso à saúde que as pessoas tinham era bem medicocêntrico, hospitalocêntrico mesmo, tipo, você ficou doente, depois que você ficou doente, você precisa procurar um atendimento em saúde. E esse atendimento era feito nas Santas Casas, no caso de Santas Casas de Misericórdia, que elas funcionavam geralmente vinculadas à Igreja Católica ou alguma outra instituição religiosa, como o próprio Hospital Evangélico, por exemplo. E eram mesmo instituições de caridade. Então, algumas enfermeiras eram freiras, né? E eram elas que prestavam esse atendimento em saúde. E a gente teve também o contexto muito forte da questão da saúde mental também, em que muitos hospitais eram tidos como depósito de gente. Então, era uma pessoa que nascia com deficiência e a família entendia que aquilo era um castigo divino, que alguém tinha feito algum pecado e por isso a criança tinha nascido com deficiência, e aquilo era meio que um motivo de vergonha, assim, para a família. Aí eles pegavam a criança e deixavam lá nesses hospitais, nas Santas Casas, nos abrigos, e essas pessoas viviam a vida inteira, de crianças até morrer dentro daquele hospital que era uma casa de caridade, que prestava atendimento em saúde. Então, muitos doentes crônicos, muitas pessoas pessoas que eram abandonadas, que não tinham para onde ir, acabavam ficando nesses hospitais, nessas instituições, e então, nesse sentido, começou a surgir a demanda de que era importante que esse modelo fosse mudado, de que essa realidade fosse modificada. E daí foi onde surgiu todo esse movimento da reforma sanitária, de se fazer saúde de uma forma diferente, de que era
tão importante quanto, ou mais importante do que você prestar um atendimento hospitalar, você se antecipar e não deixar com que as pessoas ficassem doentes. Nesse período, a gente estava vivendo um período complicado no Brasil, né? Por conta da questão da ditadura militar. Então, surgiu tudo muito junto, né? Nesse movimento efervescente da sociedade, em busca de direitos, tentando realmente fazer com que a voz do povo fosse ouvida. Então, esse movimento da reforma sanitária surge junto, né, com esse movimento, já digo, da sociedade brasileira como um todo, né? Só que o movimento da reforma sanitária, ele começou lá na Europa e daí foi se espalhando por outros países, por outras regiões. E coincidiu de ter chego, né, essas ações, essa conscientização da forma com que era feita saúde no Brasil, justamente nesse período de 1970. Alguma pergunta, alguma sugestão até aqui? Tinha duas. Bom, então daí a gente tem o processo saúde e doença, né, que eu acabei de comentar com vocês. Então a gente tem uma definição. Processo saúde e doença é próprio da existência humana, fazendo parte do cotidiano de todos os indivíduos nas mais diferentes sociedades. Durante séculos foram propostas diferentes teorias sobre o processo saúde e doença, resultado da busca humana por respostas que explicassem as causas das doenças. Até pouco tempo atrás, a saúde era definida como ausência de doença. Porém, o entendimento dos conceitos saúde, doença, cuidados com a saúde, entre prevenção e recuperação, hábitos saudáveis e qualidade de vida, são imensamente influenciados pelo contexto sociocultural em que ocorrem, variando de uma cultura para outra e mesmo entre indivíduos de uma mesma cultura. Tá, o que significa tudo isso? O processo de adoecimento, ele faz parte do ciclo de vida. A gente vai ver isso quando a gente tiver a aula do ciclo de vida. Só que existem várias ações, vários comportamentos das pessoas, da nossa sociedade, que podem influenciar nesse processo de adoecimento. Ele não é exclusivo do envelhecimento, né, da questão biológica. Antes também se pensava que o adoecimento era exclusivo dessa questão biológica, ou às vezes influenciada por algum fator químico ou físico, como um acidente ou uma contaminação com algum produto. As pessoas imaginavam, né, os profissionais de saúde até então, eles imaginavam que era só assim que as pessoas ficavam doentes. Quando aconteceu todo esse processo da reforma sanitária, veio junto essa questão da conscientização e dos estudos a respeito da questão da saúde psíquica, né, da saúde mental das pessoas também. E, nesse sentido, começaram a surgir várias pesquisas, né, vários profissionais de saúde, vários médicos, enfermeiros, pesquisadores, enfim, a respeito dessas coisas que podem influenciar no adoecimento das pessoas, que não era só a questão biológica ou física e química. Algum acontecimento poderia gerar, acontecimento traumático poderia gerar uma doença. A carga excessiva de trabalho poderia gerar uma doença. O sedentarismo, a alimentação errada, o consumo de alguns alimentos contaminados, a carne mal preparada, por exemplo, no caso da carne de porco que a gente conhece, né, que é a mais conhecida na questão de doenças. Então, esses médicos, esses pesquisadores começaram a perceber que outras coisas relacionadas à cultura e o modo de vida das pessoas, que eles estavam influenciando também nesse processo de adoecimento da população.
E foi onde surgiu essa questão do processo de saúde e doença. Porque até então, pensava-se assim, se eu não preciso de atendimento médico, eu estou saudável. Mas não, às vezes você podia ter uma doença crônica e não saber. E daí eu pergunto, vocês acham que nessa questão, a pessoa tem uma doença crônica, diabetes, hipertensão, essa pessoa consegue viver e ter qualidade de vida e ser considerada saudável se a doença estiver sob controle? Será que pode? Eu acho que sim. Mesmo uma pessoa, por exemplo, uma criança que nasce com diabetes tipo 1, então ela vai viver com diabetes a vida inteira dela. Se essa diabetes estiver controlada, mesmo que tenha que fazer uso de insulina todos os dias, se essa diabetes estiver controlada, essa criança, essa pessoa pode ter uma vida adulta saudável? Ela pode ter qualidade de vida? Pode casar, pode fazer faculdade, pode ter filhos, pode levar uma vida normal, entre aspas, igual qualquer outra pessoa? Pode. Eu vi que a Maria respondeu ali, sim, se tiver todos os cuidados necessários, tiver acompanhamento médico, sim. Então, esse processo de saúde e doença, ele veio justamente nesse sentido mesmo. Que a pessoa, mesmo que ela tenha algum tipo de doença, a gente pode usar o exemplo também das pessoas que vivem com HIV, né? As pessoas que vivem com AIDS. Se elas tomarem todos os medicamentos e conseguir controlar a taxa viral no organismo delas, elas podem ter uma vida normal. Inclusive, as mulheres podem ter filhos, tudo bem, vida que segue. Então, nesse sentido, em que essas pré-definições, né, esse pré-conceito de que as pessoas só estavam saudáveis se não tivesse nenhum tipo de doença, ele foi sendo desconstruído. Porque é possível, sim, uma pessoa levar uma vida saudável e ter qualidade de vida mesmo vivendo com alguma condição crônica. Aí a gente tem aqui também a definição de saúde, e segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não meramente ausência de doença. Então, se essa pessoa estiver se sentindo bem, estiver com a saúde mental ok, e as suas relações sociais estiverem ok, ela é considerada uma pessoa saudável, né? Então, não só a ausência de doença como era pensado antigamente. Aí a gente tem aqui na Constituição Federal de 1988, ela coloca a questão da saúde no título 8 da Ordem Social, capítulo 1, disposição geral da seção 2 da saúde, compreendendo os artigos de número 196 a 200. No artigo 196, ela define a saúde, então, como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e o acesso universal e igualitado às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Constituição Brasileira de 1998 trouxe a criação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, o SUDS, que afirmava como lei o direito à saúde para todos e o direito de saúde como dever do Estado. Então, aqui a gente já está falando de quando o SUS foi criado, né? A gente está falando da nossa Constituição, em que ela garantia que a saúde era direito de todos e dever do Estado. Então, o Estado deveria fornecer saúde pública e de qualidade para todas as pessoas. Aí até ele fala ali,
que é o acesso universal e igualitário. Só que quando a gente vai ver a questão dos pilares do SUS, que na verdade ela foi oficializada pela Lei 8080 de 90, então 2 anos depois, 8080/90 é a lei que institui realmente o Sistema Único de Saúde. Então a gente vai ver que essa questão da igualdade, ela foi mudada para equidade. Porque aqui, o acesso universal, ok, a universalidade do SUS, ela é indiscutível. O que significa isso? Quando a gente pensa em universo, né, em universalidade, a gente pensa que é uma coisa que é para todos. Então, é exatamente isso. O SUS, ele deve ser para todos. A gente pode usar como exemplo quando teve aquela crise humanitária na Venezuela e que todas as pessoas, a maioria das pessoas, começaram a fugir para o Brasil, né? Atravessar a fronteira e vir para o Brasil. Por quê? Porque todas as pessoas, a partir do momento que elas colocam o pé em solo brasileiro, elas têm direito de atendimento em saúde igual a qualquer outro brasileiro nato. Então, o SUS, ele garante isso, que todas as pessoas que estiverem no Brasil vão ter atendimento em saúde. E isso vai envolver tanto atendimento hospitalar, quanto acompanhamento pela estratégia de saúde da família, que vai entrar também a questão das vacinas, e o home office é isso, né, gente? Tem moto buzinando, tem cachorro latindo, tem criança chorando. Aqui não é diferente. Já até me perdi. Então, daí o acesso igualitário que eu estava falando, né? Então, o SUS, ele garante isso, que todas as pessoas que estiverem no Brasil, em solo brasileiro, elas têm direito a atendimento em saúde. A universalidade, então, garantida na Constituição Federal, a universalidade do SUS, ela garante isso, né? Que todas as pessoas vão ter direito à saúde. E daí, quando a gente fala aqui dessa questão do acesso igualitário, por que ele foi mudado? Por que quando o SUS foi criado, essa palavra mudou? Será que equidade e igualdade são sinônimos? O que vocês acham? Não entendi a pergunta. O que você acha, Maria? Igualdade e equidade é sinônimo? Igualdade. Então, eu digo que não, nesse sentido. Por quê? Porque quando a gente dá um atendimento igualitário, a gente vai fornecer a mesma coisa para todas as pessoas, né? Então, vou usar um exemplo aqui. Não entendeu a pergunta. Será que igualdade e equidade são sinônimos? Igualdade. As palavras igualdade e equidade. Não. Exatamente. Então, porque vou usar um exemplo. Eu tenho uma barra de chocolate e eu tenho que dividir para 5 pessoas. Ela tem 6 gominhos lá e eu vou dividir para 5 pessoas. Então, eu vou dar um gominho para cada um, vou ficar com um, né? A gente dividiu igual. Foi um pedaço igual para cada um e ok. Cada um ficou com um pedacinho ali e todo mundo recebeu a mesma coisa. Isso é igualdade. Quando a gente fala de equidade, a gente vai dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Porque na igualdade, a gente não questiona se, por exemplo, eu dei um pedaço de chocolate para cada um, mas a Maria já tinha um pedaço de chocolate lá com ela. Então, ela ficou com 2, ela comeu mais do que todos nós, todos os outros 5.
Na equidade, ela é diferente justamente por isso. O que vai acontecer? A gente usando esse mesmo exemplo do chocolate, né? Então, a gente vai ter a mesma barra de chocolate, com os 5 quadradinhos lá, e a gente tem 6 pessoas para distribuir, né? Daria um para cada um. Mas a gente já sabe que a Maria tem um pedaço de chocolate igual lá com ela. Então, se eu for dar um pedaço igual para cada um, ela vai ficar com um a mais. E a gente também sabe que tem uma pessoa que está com crise de hipoglicemia, que precisa comer 2 pedaços. Então, o que a gente vai fazer na equidade? Em vez de eu dar um pedaço para cada um e a Maria, que já tem um, ficar com 2, eu não vou dar esse chocolate para Maria e eu vou dar para aquela outra pessoa, o João, por exemplo, que está com crise de hipoglicemia e que precisa comer 2 pedaços. Então, a equidade no Sistema Único de Saúde, ela vem nesse sentido. A gente precisa dar mais para quem precisa mais. E a gente vai dar menos para quem precisa menos. Agora, eu vou citar um exemplo na área da saúde, né? Para ficar mais claro, para vocês entenderem essa questão da equidade. A gente pode usar agora o que a gente está vendo a todo momento no noticiário, essa questão das pessoas que precisam de leitos de UTI, né? Então, uma pessoa contaminada com Covid, que pode fazer o tratamento em casa, ela não precisa ocupar um leito no hospital. Ela pode fazer o acompanhamento e os cuidados dela em casa, né? Se ela tiver com sintomas leves, controlados. Mas vamos pensar, a gente tem na mesma família ali um idoso e uma pessoa jovem. Essa pessoa jovem foi contaminada para Covid, mas teve sintomas leves e pode ser cuidada em casa, né? Se cuidar em casa. E esse idoso não. Esse idoso começou a apresentar febre alta, começou a apresentar falta de ar, crises repetitivas de tosse, enfim, ele vai precisar de um atendimento de saúde maior, melhor. Então, essa pessoa jovem que não precisa desse atendimento maior, de maior complexidade, ela vai se cuidar em casa. Esse idoso vai ser levado para um hospital, vai ser internado. Agravou o quadro dele de saúde, a oximetria está ruim, a oxigenação está ruim, precisa entubar. Ele precisa de um leito na UTI. Então, ele vai precisar de um atendimento com maior complexidade ainda. Então, a equidade, ela vem nesse sentido. Eu vou dar menos para aquele jovem que precisa menos, né? No caso, eu vou fornecer os medicamentos que ele precisa, ele vai ser cuidado em casa. E esse idoso que precisa de um atendimento 24 horas, efetivo, intensivo, e ele vai, então, receber o atendimento que ele precisa. Ah, professora, mas daí como que faz, né? Com esse povo que está todo na fila aí, que não está tendo direito a leito, não tem leito, pois é, daí é uma realidade diferente. A gente está vivendo um contexto de pandemia, num pico que está totalmente colapsado o sistema de saúde e realmente não tem leito. E colapsou, né? Então, isso foge um pouco dessa logística do que a gente está conversando, mas não deixa de lado essa questão da legislação, ela não deixa de existir. Se algum leito abrir, essas pessoas que estão na fila e que precisam, quem tiver com maior risco vai ser atendido. Então, mesmo para que vocês consigam entender essa questão dessas palavras. Parece que quando a gente vai ler, né, uma frase ali, que saúde é direito de todos e dever do Estado, e que o Estado deve fornecer um acesso universal e igualitário para todas as pessoas, às vezes isso fica distante da nossa realidade, né? Então, trazendo esses exemplos, fica mais fácil da gente compreender. E essa questão das ações do serviço de saúde para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, promoção da saúde é quando a gente começa a fazer aquelas ações educativas
que a gente vê na TV, por exemplo, aquelas propagandas, né, ilustrando, ensinando como lavar, como higienizar a mão direito, como lavar a mão em casa, que pode ser feita a higienização com álcool em gel ou mesmo com água e sabão, a forma correta de usar a máscara, quanto tempo que pode ficar com a máscara. Isso tudo é educação em saúde. Você está promovendo saúde, porque você está ensinando as pessoas a forma correta de usar esse mecanismo de prevenção. Então, isso é promoção da saúde. E proteção da saúde. A proteção, ela vem nesse caso em que entraram todos esses decretos, né? Essas medidas de isolamento, de lockdown, enfim. Isso é uma medida de proteção da saúde, porque eles estão fazendo com que as pessoas fiquem em casa para proteger a saúde da população, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa. E para que diminua o número de pessoas contaminadas. Então, é nesse sentido que a gente trata essa questão da proteção. E a recuperação, como é óbvio, né, fornecer atendimento hospitalar para que essas pessoas se recuperem. Então, é nesse sentido que trata tudo isso que está previsto na Constituição Federal do Brasil. Se a gente for ver uma frase ali com 3 linhas, ela abrange praticamente, define praticamente o funcionamento do Sistema Único de Saúde todo, né? Todas as ações que são realizadas pelo SUS. Aqui em relação ao SUS, eu queria comentar uma coisa também. Esse sistema de saúde unificado e descentralizado do SUS, essa questão da descentralização, ela funciona assim. Hoje em dia a gente não é mais SUS, né? E sim SUS. Mas a descentralização ela ainda faz parte do sistema de saúde da forma com que a gente conhece hoje. Como que funciona isso? Novamente usando o exemplo da pandemia. A gente tem, então, as ações que são estipuladas pelo... a Constituição não mudou desde 88. A gente tem, então, as ações de saúde que são feitas pelo Ministério da Saúde, né, pela União, pelo governo federal. A gente tem as ações de saúde que são feitas pelo Estado, pelo governo estadual de saúde. E a gente tem as ações de saúde que são feitas pelo município, pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, a descentralização do SUS, ela é nesse sentido, em dar autonomia para os municípios, os estados e a União fazer ações de saúde. A gente pode usar como exemplo agora em Matinhos, né? O que aconteceu? O prefeito de Matinhos fez um decreto com algumas ações, né, relacionadas à questão da prevenção do coronavírus. Mas, no mesmo dia, o governo estadual também lançou um decreto de lockdown. Então, o que acontece? O decreto estadual, ele tem maior valor, maior peso. A partir do momento que esse decreto estadual acabou, tipo, é até segunda-feira, dia 8. Mas o decreto municipal vai até o dia 20, por exemplo. Então, acabou o decreto estadual no dia 8, a partir do dia 8 começa a valer o do município. Então, a descentralização do SUS, ela vem nesse sentido, dar autonomia para que o município, o Estado e a União, né, o Ministério da Saúde, façam ações de tanto promoção, proteção ou recuperação da saúde, mas que sempre respeitando essa questão dos níveis, né, do governo. Então, o Ministério da Saúde lançou um decreto. Aí o Estado e o município vão ter que responder. Mas esse decreto foi extinto. Então, daí passa a valer
o do Estado. O do Estado foi extinto, passa a valer do município. Eles têm autonomia para isso e eles, a gente pode ver também, por exemplo, agora esse consórcio, né, essa união dos prefeitos para comprar doses da vacina. Então, a descentralização do SUS, ela garante isso. Tá na legislação que o município tem autonomia para fazer essas ações de saúde. Então, os prefeitos se uniram uniram forças, né, para através desse consórcio conseguir adquirir doses da vacina para ajudar essa campanha que já está acontecendo, que é organizada pelo Ministério da Saúde. Então, é nesse sentido que vem essa questão da descentralização. Antes da gente ter o SUS, existia um sistema de saúde no Brasil, que era o SINAMPS, que ele era restrito para pessoas que eram trabalhadoras, que pagavam, que os impostos eram recolhidos da saúde, eram recolhidos quando a pessoa tinha carteira assinada. E daí o que acontecia? Tinha algumas instituições, alguns hospitais, que eles só atendiam as pessoas que tivessem carteira assinada e que comprovassem isso. E as crianças, né, os filhos de pais que trabalhassem, que tivessem como comprovar que esse valor era recolhido. Isso antes da instituição do SUS, né? E aí eles já começaram a identificar que isso não era justo, né? As pessoas que trabalhavam tinham direito a acesso à saúde e as pessoas que não trabalhavam sucumbiam pelo simples fato de estarem desempregadas. Então, daí foi onde começou a ganhar força todo esse movimento, né? E essa necessidade de se ter um sistema no Brasil que fosse realmente para todas as pessoas, independente de se ela estava trabalhando ou não. E daí, nessa época, as pessoas que não trabalhavam e que precisassem de um atendimento em saúde, elas tinham que procurar as casas de misericórdia lá, as santas casas, para ter um tipo de atendimento em saúde, porque elas não contribuíam com os impostos para poder ter o atendimento nas outras unidades de saúde. É engraçado quando a gente fala de SUS, porque a maioria das pessoas pensam que quando tem plano de saúde não usa o SUS. Você tem plano de saúde, Maria? Sim. Tem? Tá, então você tem plano de saúde, você acha que você usa o SUS? Ah, você não usa o SUS? Então, a gente usa o SUS a todo momento. Por quê? Porque apenas para tomar as vacinas. Tá, mas a gente usa muito mais, a gente usa exatamente a todo momento. Porque assim, para a gente poder, a água que a gente consome, ela é regulamentada por uma legislação que é fiscalizada pela Anvisa. E a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vinculada ao Ministério da Saúde, é SUS. Então, a água que a gente consome é regulamentada pelo SUS. O próprio plano de saúde que você tem, ele só foi autorizado e ele só funciona porque o SUS liberou. Todos os planos de saúde, eles têm que ser cadastrados e vinculados ao SUS. Eles têm que ter autorização do SUS para funcionar, da Anvisa para funcionar. Então, você só tem plano de saúde porque o SUS fiscaliza e autorizou com que esse plano tivesse vigência no Brasil, né? Que ele funcionasse. Todo o alimento que a gente consome, ele tem que seguir uma regulamentação, tem uma legislação para dizer, por exemplo, a quantidade de agrotóxico que pode ser usado,
nas carnes, a temperatura que tem que estar o caminhão frigorífico ou mesmo o frigorífico dos mercados para condicionamento da carne, tem uma legislação que regulamenta isso, e quem fiscaliza é a Secretaria de Saúde. Todos os lugares, para funcionar, tem que ter um alvará da vigilância sanitária. Então, desde o carrinho do cachorro-quente lá na esquina, até o prédio do Mena Barreto, até o mercado, o hospital, tudo tem que ter autorização sanitária para abrir, para funcionar. E tudo isso é SUS, né? O sabonete que a gente usa, o perfume, tudo. Tudo tem que ter uma autorização do SUS para funcionar, porque a partir do momento que existe uma fábrica para poder processar isso e criar isso, essa fábrica teve que ter um alvará de vigilância sanitária para poder funcionar. Então, tudo é SUS. E a maioria das pessoas não sabe disso, não tem conhecimento disso, né? Então, por exemplo, tô fazendo curso de enfermagem e eu vou lá comprar pela internet um oxímetro, né? Porque a gente está usando muito agora na pandemia e quando for para estágio eu vou precisar de um. Para ele ser comercializado aqui no Brasil, ele precisa ter autorização da Anvisa. Ele precisa ser regulamentado. A Anvisa tem que dizer realmente que ele funciona e que é um produto que está ok para ser comercializado no Brasil. Então, tudo que a gente for consumir precisa ter essa autorização. A gente vê muito falar disso agora com essa questão das vacinas, né? Porque foi feito o teste lá pelo laboratório que criou a vacina, mas quando veio aqui para o Brasil, antes de ser liberado, a Anvisa também teve que fazer um teste. Então, todo medicamento, vacina, né, imunobiológico, enfim, tudo que a gente for consumir, seja de ordem de saúde especificamente ou não, tem que ter autorização da vigilância sanitária. E tudo isso é SUS. Então, a maioria das pessoas pensam que, pelo fato de ter um plano de saúde, ela não precisa se preocupar com essa questão do SUS, porque ela não usa. Mas é um pensamento errado. E na saúde coletiva a gente trabalha muito isso, de levar essa informação, de conscientizar a população de que o SUS é importante, de que tudo que a gente for usar e consumir, enfim, precisa ter essa autorização do SUS, e que o SUS fiscaliza isso, regulamenta isso através de legislações, e é isso. O SUS está em tudo. A gente costuma brincar que o SUS é um guarda-chuva grande e que tudo que está relacionado à questão do ser humano, né, está ali debaixo desse guarda-chuva. Então, se a gente for falar de questões de meio ambiente, a gente está o fato de pesário é ter... sim. Mas mesmo assim, a questão, tipo, por exemplo, tem o hospital lá da Unimed, né? Eu não uso o postinho de saúde, né? Unidade básica de saúde, não uso a UPA, o hospital público, porque quando eu preciso, eu vou usar só lá o hospital que é da Unimed, né? O Hospital Paranaguá. Mas todas as ações que são realizadas ali naquele hospital, elas têm que ser feito um relatório e passado, principalmente se for relacionado à questão de doenças infecto-contagiosas, tem que ser passado para o SUS as informações. Então, mesmo que você, enquanto paciente, não saiba, as pessoas que estão ali trabalhando têm que fazer esse trabalho. E a gente pode até usar como exemplo essa própria questão das doenças infecto-contagiosas, né? Porque existem algumas doenças que elas fazem parte de um cadastro nacional de doenças de agravos de notificação compulsória.
E essa notificação compulsória significa isso, que é obrigatório qualquer tipo de instituição de saúde que tenha suspeita ou que tenha confirmação de uma dessas doenças que faz parte dessa lista, fazer a notificação para a Secretaria de Saúde. Só que, lógico, a gente, enquanto usuário, não tem obrigação de saber disso. Mas a partir do momento agora, com que vocês estão nesse processo de formação para trabalhar na área da saúde, vocês precisam saber. Então, assim, vou citar uns exemplos das doenças que fazem parte, né, dessa lista de notificação aí, de agravos de notificação compulsória. Então, a gente tem dengue, zika, chikungunya, sífilis, a própria Covid, HIV, toxoplasmose, leptospirose, intoxicação exógena, que é quando a pessoa se intoxica ou seja por uso de algum tipo de entorpecente ou algum produto de limpeza, alguma coisa assim, ou tentou suicídio e tomou muito medicamento. Então, tudo isso tem que ser notificado, né? Então, chegou lá a pessoa no hospital com suspeita de dengue, por exemplo, ou com suspeita de Covid, a partir do momento em que existe essa suspeita, tem que ser aberto um protocolo de investigação. E para isso existe uma ficha de notificação. Se você colocar no Google lá, ficha de notificação de dengue, ficha de notificação de Covid, vai aparecer lá, de dengue aparece até em PDF, para você baixar e poder preencher. E daí os hospitais, os particulares, na verdade todos, né? Mas no SUS a gente já sabe que é obrigatório porque faz parte do SUS. Nesse momento, como a gente está falando dessa questão dos hospitais particulares, estou usando isso como exemplo. Então, eu tenho o plano de saúde, estou com febre alta lá, dor no corpo, dor no fundo do olho, apareceu petequias, né? Manchas vermelhas na pele. Então, sintomas clássicos de dengue. Vou procurar atendimento lá no Hospital Paranaguá, porque eu tenho plano de saúde. Então, chegou lá, passou por esse primeiro atendimento e o médico viu que realmente é uma suspeita de dengue, ato contínuo, ele tem que fazer a notificação e avisar para a Secretaria de Saúde que tem uma pessoa lá com suspeita de dengue. Tem que notificar, tem que avisar a Secretaria de Saúde. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu tenho plano de saúde, só sou atendida no hospital particular, então não faço uso do SUS, mas faz. E a mesma coisa também acontece ao contrário, quando a gente está pensando nessa questão de financiamento, né, de dinheiro mesmo do SUS. Você paga o plano de saúde e, sei lá, aconteceu, não vou usar esse exemplo com você, né? Uma pessoa tem plano de saúde e ela sofreu um acidente. Pra onde vai? Saúde. Sei lá, caiu de bicicleta na rua. Tava atravessando a rua, virou o pé, machucou. Precisaram chamar o socorro para levar pro hospital. E daí eles levaram pra UPA, né? Tipo, caiu lá, virou o pé, precisou ir pra UPA, que tá com suspeita de fratura. Você vai ser atendido na UPA, vai fazer todos os raios-x, todos os exames, todo o atendimento que você tem que ter, mesmo você tendo plano de saúde, mesmo a pessoa não tendo te levado para o Hospital Paranaguá. Mas aí o que vai acontecer? Depois, quando eles forem cruzar os seus dados, nome, CPF e até mesmo o cartão do SUS, eles vão identificar que você paga um plano de saúde. E daí eles vão notificar aquele plano de saúde para ele ressarcir o sistema público de saúde do dinheiro que foi gasto com esse seu atendimento. Porque é uma forma de trazer de volta o dinheiro que você está pagando para esse atendimento lá, né, particular, no caso, pelo plano de saúde. E aí, então, nesse caso, como você paga o plano para ter atendimento, o plano ressarce o SUS. Porque o SUS da hora da emergência que você precisou, o SUS que prestou esse atendimento a você.
Então, é uma coisa assim, só para curiosidade, para vocês saberem que existe, porque, sei lá, às vezes vocês estão trabalhando lá na unidade básica de saúde, chegou alguém lá com suspeita de dengue, e daí alguém fala para você assim, você tem que, é suspeita de dengue, você tem que fazer a ficha de notificação. Aí você fica, meu Deus, o que é isso, né? Nunca ouvi falar disso. Na próxima aula eu posso até trazer um modelo de ficha para vocês verem como que funciona e como que preenche certinho, porque tem que ter certinho lá a data do início dos sintomas, a data do dia que procurou atendimento médico, a data da notificação e a data de que você encerrou essa ficha de notificação. Por exemplo, suspeita de dengue, né? Chegou lá e tal, não sei o quê, dor no corpo, dor de cabeça e febre. Aí fizeram a ficha de investigação, de notificação para dengue. Aí tiraram os medicamentos, mandaram lá para se hidratar, para se cuidar em casa e acabou evoluindo para uma gripe forte. Então, a dor no corpo, a dor de cabeça que você tinha e a febre foi uma gripe forte que você teve e não se confirmou que era dengue, né? Evoluiu para uma outra doença. Foi apenas os primeiros sintomas ali que eram clássicos, que levantou a suspeita, mas daí evoluiu para uma gripe. Aí o que vai acontecer? Depois de uma semana que você procurou atendimento médico, que foi aberta essa ficha de investigação como suspeita de dengue, o pessoal da vigilância epidemiológica vai ligar para você. Fala, e aí, como é que você tá? Né? Evoluiu, não evoluiu? Continua com os mesmos sintomas? Já sarou? Teve algum tipo de sangramento, né? Até para ver se não evoluiu para uma forma grave da doença. Então, os profissionais de saúde lá da vigilância epidemiológica vai ligar. Não, era gripe. Né? Depois de 2 dias que eu tinha ido lá no hospital, comecei com coriza e espirrando e era gripe. Então, não confirmou o diagnóstico de dengue, não era dengue. Aí, o que esse profissional lá da vigilância epidemiológica vai fazer? Vai entrar no sistema, porque, lógico, na hora lá no hospital é tudo preenchido à mão, né, na ficha, a não ser que você já tenha o cadastro para preencher online. Mas é bem raro, principalmente pensando na realidade das unidades básicas de saúde. Geralmente é feito na mão mesmo, a ficha é impressa. Aí, quando é mandado lá para o setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde, aí lá, esse profissional que ligou, fez esse contato, ele vai entrar lá no sistema e vai falar, não, evoluiu para gripe e não se confirmou o caso de dengue. Por isso que quando a gente, lá em 2016, que teve aquele boom de casos de dengue em Paranaguá, né? Aquela epidemia de dengue. E a gente vai, numa aula próxima, a gente vai falar também, inclusive vai ser uma atividade que vocês vão ter que fazer, sobre os conceitos de saúde, né? Para vocês conseguirem identificar qual que é a diferença de epidemia, de pandemia, né? Então, e alguns termos assim que a gente sempre usa. Vai ser uma atividade para vocês fazerem, pesquisar o significado desses termos. Então, nesse caso, como foi uma epidemia de dengue, que foi restrita ao município de Paranaguá, né? Quando o jornal vinha para trazer a notícia, eles falavam assim, a gente tem 1.200 casos em suspeita, 1.200 casos notificados de dengue. E, sei lá, 800 confirmados. É justamente por causa disso. Por causa dessa, quando existe a suspeita, tem que fazer a notificação. E daí tem que esperar esse período para ver se vai confirmar ou não que era realmente aquele agravo, aquela doença. Então, por isso que você pode começar a prestar atenção. Até mesmo nesses boletins do Covid agora.
tem lá tantos casos suspeitos, tantos casos confirmados, tantos ativos e tantos óbitos, né? Então, essas fases que tem que passar a investigação epidemiológica. Eu acho que a gente vai falar disso, se eu não me engano, tem uma aula ali sobre vigilância em saúde, que a gente também vai falar disso. Por quê? Porque essa aula realmente, essa primeira aula, ela realmente é introdutória, para vocês entenderem do que a gente vai falar e principalmente para vocês perceberem, por mais que a gente tem uma aula só para falar sobre campanha de vacinação. A gente tem uma aula só para falar sobre ciclo de vida. A gente tem uma aula só para falar sobre reação adversa de imunobiológico. A gente tem uma aula só para falar sobre vigilância em saúde. Só que vocês percebem como que tudo isso eu já falei nesse momento introdutório, citando esses exemplos, já foi vindo tudo junto, porque está tudo muito interligado. Quando a gente fala de saúde coletiva, a gente fala de tudo o que remete à questão de saúde. E esse curso de saúde coletiva, às vezes, ele é um pouquinho chato também por causa disso, porque é muita informação ao mesmo tempo, mas são informações que são importantes, né? E que vai fazer, com certeza, vai fazer parte do dia a dia de vocês na profissão. Maria, querida, você tem alguma pergunta? Estou falando muito rápido, estou usando muitos termos difíceis, como que tá aí para acompanhar? Tá de boa? Não tá dormindo ainda? Não tem pergunta. Então tá. A hora que você não estiver mais aguentando escutar eu falar, se você tiver com vontade de levantar para fazer o almoço e me deixar falando sozinha, você avisa que daí a gente encerra, tá? Tá ok, então. Eu vou encerrar essa apresentação, porque eu vou abrir agora os slides dessa aula, que eu acho que no slide fica mais fácil para a gente acompanhar, que aqui a gente já entrou no tema da segunda aula. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui. Apareceu? Bem. Sim, é verdade. A gente é bem leigo mesmo nessa questão do SUS. Até porque, o que acontece? Quando a gente fala dessa questão de
de financiamento em saúde, de toda essa questão financeira mesmo, que é relacionada a essa questão de saúde, isso não é só no nosso país, porque se a gente for pensar, a realidade do sistema de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, lá não existe sistema único de saúde, é só plano de saúde. Se você não tiver um plano de saúde, você sucumbe, você fica à mercê dessas instituições de caridade. E a gente realmente só dá valor pro SUS quando acontecem umas coisas dessas, tipo esse cenário de pandemia, de epidemia, em que realmente as pessoas que não têm condições de ter um plano de saúde morreriam se não existisse, né, esse tipo de atendimento em saúde que é gratuito, que é fornecido pelo Estado. E nesse sentido, a gente vê nos jornais, nos noticiários, a gente sempre vê falando mal, né? Tipo, hospital que está lotado, é gente internada nos corredores, é hospital que não funciona, é profissional profissional fantasma, né? Que passa em concurso, está lá recebendo dinheiro, mas não trabalha, tem a clínica particular. Então, é muito raro a gente ver uma reportagem, né? Uma notícia que fale das instituições que funcionam, do SUS que funciona, que falem de aspectos positivos do SUS. A nossa sociedade, ela já influenciada, é a palavra certa. Ela é influenciada para pensar que o SUS não funciona, para pensar que o SUS é uma instituição falida, que realmente a gente precisa pagar um plano de saúde, né? Lógico, se a gente for pensar na demanda, com os bilhões de pessoas, milhões de pessoas que moram no país, a extensão, né, geográfica do nosso país, e principalmente nessa questão da descentralização, que um estado funciona do jeito, no outro estado funciona do outro jeito, um estado é melhor, o outro não é tanto. Então, essa questão da mídia, ela bate muito forte nessa questão de mostrar as coisas que não funcionam. É muito raro a gente ver, né, uma reportagem, alguma coisa que mostre, uma clínica, um hospital que, ó, top, com tecnologia de ponta, com profissionais empenhados, com pessoas que tiveram atendimento de câncer, principalmente, porque é muito raro plano de saúde que cubra toda a parte do atendimento oncológico. Geralmente, esses pacientes são encaminhados para o SUS, porque é coisa cara, né? E o plano de saúde vai ver que, opa, não compensa. É verdade, mesmo tendo bastante enfermeiro, tendo conhecimento, poucos falam do SUS. Então, mas é justamente isso, porque a nossa sociedade, ela já é influenciada a pensar que o SUS não funciona, né? Que tudo que é relacionado à questão da saúde pública é inferior. Mas se a gente for usar como exemplo o próprio Hospital de Clínicas da UFPR, lá em Curitiba, o próprio Hospital Pequeno Príncipe, né? Ele lógico, tem a parte de que atende os planos de saúde, ele é uma instituição mista, né? Ele atende planos de saúde, mas ele atende SUS também. E é o mesmo atendimento. Os mesmos médicos, o mesmo atendimento, os mesmos profissionais, o mesmo tratamento, os medicamentos são os mesmos. Então, assim, o atendimento é de ponta, é referência, é para o Brasil inteiro e ele está ali, ó, pau a pau com o particular e o SUS. Mas é muito raro a gente ver uma reportagem que vai lá mostrar isso. Uma criança que foi diagnosticada com câncer, que teve todo esse atendimento, todo esse cuidado em saúde top e tudo financiado pelo nosso sistema de saúde. Você já viu? Eu nunca vi. Porque a gente é influenciado a pensar que o que é
eu já digo assim, o que é dado pelo Estado, né? O que o Estado fornece para a gente é de menor qualidade. Mas não é, lógico. Se a gente for considerar, a gente não pode nem comparar e dizer que uma unidade básica de saúde funciona igualzinho a outra. Não pode. Porque numa unidade básica de saúde vai ter um enfermeiro, né, um profissional gestor, um gerente de unidade de saúde. Lá na outra, no outro bairro, vai ter outro. No Serraria do Rocha é um. Lá no Caíque é outro. Então, a forma com que vai funcionar os atendimentos, a forma com que vai funcionar até a questão do acolhimento mesmo, né, da receptividade dos próprios usuários que vão procurar esse sistema de saúde, não vai ser igual numa unidade de saúde e na outra. Uma unidade de saúde pode ser que esteja equipada para vacina, a outra não. Uma unidade de saúde pode ser que tenha uma sala a mais lá para um tipo de atendimento multidisciplinar, né? Algum tipo de atendimento diferente, que não seja específico de um médico. A outra unidade de saúde pode ser que não. Então, isso vai depender muito da realidade que é vivenciada em cada território. Que daí quando a gente fala de SUS, a gente tem que falar de territorialidade também. E a territorialidade é isso. Você identificar as demandas de cada lugar, e a estratégia de saúde da família, ela vem nesse sentido, em facilitar a identificação dessas demandas, né, de cada território e de cada lugar. Ah, eu tenho um bairro que tem o maior número de dengue, né, de casos de dengue. Então, aquela estratégia de saúde da família que trabalha naquele bairro vai ter que pensar ações específicas para resolver esse problema sanitário que é específico daquele território, daquela microárea, daquela área. Então, no SUS a gente fala muito de territorialidade também. Deixa eu ver aqui. Processo de saúde e doença nós já falamos. Então, o processo de saúde e doença próprio da existência humana, faz parte do cotidiano de todos. Durante os séculos foram propostas diferentes teorias sobre o processo de adoecimento, resultado da busca humana por respostas que explicassem a causa das doenças. Em relação a isso, tem alguma dúvida? Tá ok? Então, daí aqui a definição de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é um completo bem-estar físico, mental, social e não meramente ausência de doenças. A Constituição Federal, faltou um E ali, federal, que saúde é direito de todos e dever do Estado. Ah, uma outra coisa que eu esqueci de comentar sobre isso, nessa questão de direito de todos e dever do Estado. O que significa isso, né? As pessoas que, por exemplo, eu teve um conhecido que foi diagnosticado com câncer. Só um pouquinho, deixa eu só colocar aqui meu carregador no computador, que vai desligar. Aí, foi. Então, teve uma pessoa conhecido que estava com câncer, né? Foi diagnosticado com câncer. Então, ele é uma doença rara, um câncer raro, e que o único medicamento que existe, que pode ajudar, ele não é brasileiro, não tem no Brasil. Esse medicamento vai ter que ser trazido dos Estados Unidos, por exemplo. Mas é um medicamento que custa, sei lá, eu tenho que tomar uma dose por mês e ele custa 20 mil reais cada dose. Como é que eu vou fazer para arrumar esse dinheiro, né? É um medicamento que não tem no Brasil, não faz parte do quadro de medicamentos do SUS, e eu não tenho dinheiro para pagar esse medicamento e eu preciso desse medicamento para viver, né?
Então, o que você vai fazer? A Constituição garante que a nossa saúde é dever do Estado. Então, o Estado ele é obrigado, é obrigatório que ele forneça esse medicamento para mim. Mas ele não tem como saber que eu preciso disso. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que procurar a Defensoria Pública ou Ouvidoria em Saúde e abrir um processo, procurar a Justiça, para que o SUS me forneça esse medicamento que eu preciso para viver. Então, essa questão do dever do Estado garantir saúde para todas as pessoas, ela vem nesse sentido. E isso acontece muito com as crianças que têm problemas neurológicos, neuropsicomotor, que tem convulsão, que tem algum tipo de deficiência, que precisa usar o canabidiol. Porque agora parece que muito recentemente foi autorizado no Brasil, né? Mas até então não era autorizado. Então, o que as pessoas têm que fazer? Ter um laudo médico comprovando que realmente essas crianças, né, essas pessoas precisam dessa substância para viver, pautado nessas informações médicas, exames, laudos, procurar a justiça e, através desse artigo da Constituição Federal, garantir com que o sistema de saúde autorize a compra, a recepção, né, o transporte. Que esse medicamento venha, ele entre no Brasil e que essa pessoa, esse paciente, possa usar esse medicamento. Então, essa questão do direito de todos e dever do Estado, ele funciona nesse sentido. Porque mesmo que um medicamento ou, sei lá, um exame, alguma coisa que você precise fazer, precise muito, que a sua vida depende disso, não seja fornecido pelo SUS, via justiça você consegue garantir isso, porque está garantido na nossa Constituição. Então, essa é uma coisa que é bem legal do SUS nesse sentido, né? De você realmente ter garantias de que o Estado é obrigado a te fornecer um medicamento ou, sei lá, uma cirurgia, algum tipo de tratamento que não é fornecido aqui. Inclusive, algumas vezes, tem que fazer uma cirurgia que só é feita lá nos Estados Unidos por um médico, um grupo de médicos, né? Então, lógico, o governo não vai algumas vezes, né? Depende de cada caso, é um caso, mas o governo talvez não pague para você ir até lá, mas ele entra em contato para garantir com que você tenha atendimento lá. Só que, lógico, como a nossa justiça é muito morosa, né? As coisas funcionam devagar. Às vezes as pessoas, infelizmente, morrem esperando com que as respostas da justiça venham. Ou acham mais fácil fazer uma vaquinha, né? E tentar fazer algum tipo de promoção, tentar arrecadar fundos. Ou vende casa, vende carro, vende o que tem para poder pagar o que precisa, né? Mas tem como ser ressarcido isso depois. Aqui é o SUDS, que a gente também já comentou, que afirma a lei do direito de saúde para todos, direito de saúde como dever do Estado. Sistema Único de Saúde, então, ele foi criado com essa função de estabelecer a integralização, a humanização e principalmente a descentralização do modelo de políticas públicas em saúde que vigoravam na década de 1980. Então, é tudo que a gente já comentou também, né? Dessa questão do atendimento integral, que ele vai trazer vários profissionais, várias metodologias, vários tipos de tratamento, vários conhecimentos, né? Quando a gente fala dessa questão da integralização, a gente está falando disso também.
e de você levar realmente, de proporcionar o atendimento em saúde para as pessoas em tempo integral. A criança precisa lá das vacinas logo que nasce, precisa desse acompanhamento ali, que já começa, na verdade, na gravidez, né? No pré-natal, no acompanhamento da mãe. Aí tem acompanhamento no puerpério, né? Depois do parto, esses primeiros dias da criança, na primeira infância, com as consultas com um pediatra, todas as vacinas. Aí depois na adolescência, né? Precisa de algum tipo de ação de conscientização em relação à questão do planejamento familiar, da importância do uso de preservativo, as vacinas do HPV, a conscientização, né, da questão de realmente ter responsabilidade nessa questão das relações sexuais, das relações afetivas, e isso vai até o final da vida da gente, né? Então a integralidade ela garante isso também, que as pessoas vão ter atendimento durante todo o período de vida, em cada fase que ela passar, ela tem direito ao atendimento específico, né, para aquela fase. A mulher vai precisar de um atendimento ginecológico, vai precisar de fazer o exame preventivo de Papa Nicolau. Isso tudo vai ser fornecido pelo SUS. Então, a integralização, ela garante isso. Independente das fases, por toda a vida, a pessoa tem garantido o atendimento em saúde de acordo com a sua necessidade, com o seu ciclo de vida ali. A humanização. Existe uma política hoje no Brasil, que é a Política Nacional de Humanização, que ela trata aquilo que a gente estava falando no começo da aula, né? Sobre a questão de você ter essa consciência de quando você está vindo fazer um curso de saúde, de que você vai lidar com seres humanos, de que você vai lidar com vidas, que você vai lidar com pessoas vulneráveis, doentes, que precisam de um atendimento de qualidade, de um atendimento realmente humanitário, humanizado, né? Não aquela coisa mecânica, que você vai chegar lá e, ó, vou te dar esse medicamento, vou fazer a punção e tal, ou vou te dar essa vacina, vou te dar uma injeção e, né, puxa a manga da blusa aí, dá a vacina e tchau, próximo. Então, identificando a necessidade de sensibilizar os profissionais de saúde para realmente um atendimento mais humanizado mesmo, mais carinhoso, mais você realmente vendo a pessoa que você vai atender, que está ali fragilizada, que está doente, que está com dor, que está com medo da morte, realmente tratar ela como o ser humano que ela é, né? Pelo o que ela está vivendo. E foi preciso criar uma política para isso. Então, essa política de humanização, ela já vem desde a formação dos profissionais de saúde. É um dos motivos de você terem esse módulo de saúde coletiva durante o curso de enfermagem, tanto nos cursos técnicos da saúde, quanto nos cursos de graduação, né, de bacharelado, de licenciatura, é obrigatório ter uma disciplina que trate dessa questão da humanização e da questão do preparo dos profissionais para atuação no SUS. Então, essa disciplina nossa também traz um pouquinho disso, né? Dessa questão da importância de você tratar o outro realmente como uma pessoa detentora de direitos e que, dentro dos direitos dela, ela tem que ter um atendimento realmente de qualidade, né? E a humanização, ela começa desde lá da recepção da unidade básica de saúde, a forma com que você é recepcionado, a forma com que você recebe as informações que você precisa, com que suas dúvidas são sanadas. Que mais? A forma do atendimento, né? Enfim, então ela visa realmente preparar e conscientizar
os profissionais de saúde, principalmente os que estão em formação, para que realmente tenha essa sensibilidade no lidar com outra vida humana. E a questão da descentralização, que a gente já comentou um pouquinho, né, que é essa questão da divisão me fugiu a palavra agora, mas essa autonomia, né, de que os municípios, estados e o governo federal pode ter para as ações em saúde. Aí aqui a gente tem os princípios norteadores do SUS, que a gente já falou bastante também. A questão da universalização do acesso, né, que ele é universal, que ele é para todos. A integralização da atenção, que é essa questão de que todas as pessoas que precisarem, independente de idade, do tipo de atenção, elas têm esse direito de atendimento integral garantido, né, e um atendimento de qualidade. A questão da equidade, que é aquilo que a gente também já comentou, que foi o exemplo lá do chocolate. E a pessoa que precisa mais, a gente vai dar mais, e para a pessoa que precisa menos, a gente vai dar menos. Mas isso não significa que o atendimento em saúde vai ser nulo para uma pessoa em detrimento da outra, né? E todas as pessoas que precisarem vão ter atendimento de acordo com a sua necessidade. Daí que surgiu também a pessoa com rinite atacada quer gravar vídeo, né? Daí que surgiu também essa questão de quando a pessoa chega na unidade de saúde, ou enfim, no hospital, na UPA, a triagem. Então, a triagem ela serve também nesse sentido, né? Em você conseguir identificar quem precisa ser atendido primeiro, quem pode esperar um pouquinho mais, e a complexidade desse atendimento, né? Os níveis de atendimento. Na próxima aula eu vou mandar para vocês esse slide que está agora aqui. Eu já mandei a apostila lá no grupo, mas eu vou mandar agora esse slide aqui e eu vou mandar um outro também que eu usei no módulo passado, que tem umas figurinhas lá que eu acho que facilita vocês a entenderem. E daí lá a gente vai ter uma pirâmide, quase isso, uma pirâmide, que daí a gente vai ter os níveis de atendimento em saúde. Aí aqui na base, a gente vai ter a unidade básica de saúde, que é o atendimento primário. Aí depois aqui, um pouco mais, a gente tem o atendimento secundário, que são as especialidades. E lá na ponta, a gente vai ter o atendimento que é o terciário ou quaternário, que são daí os atendimentos de alta complexidade, né? Que daí são os leitos de UTI, que a gente precisa de maquinários, né, de máquinas para poder fazer a manutenção da vida, de respiradores, de máquinas de ressonância, e todas essas coisas que são mais complexas. A descentralização da gestão a gente já falou. Hierarquização dos serviços, que é essa questão dos níveis de atendimento, que eu vou mandar daí lá a figurinha para vocês. Que daí essa hierarquia dos níveis de atendimento, ele vai justamente conforme a sua necessidade de um atendimento mais focado para o que você precisa, mais especializado, com mais tecnologia, com mais complexidade, conforme essa demanda for sendo identificada, conforme a evolução do quadro clínico do paciente, vai aumentando esse nível de hierarquização. Então, começa na atenção básica, que é lá no postinho de saúde. Depois vai para a UPA e para os centros de especialidades, que no caso seria... Acho que agora o João Paulo II está só como hospital de campanha, né? Mas antes ele era de especialidade. Não sei agora, nesse contexto de pandemia, como está funcionando, mas Aí depois a gente vai ter lá no terciário e no quaternário. O terciário a gente vai ter o Hospital Regional do Litoral, por exemplo. Que precisa fazer algum tipo de cirurgia, que seja mais leve, de alguma coisa assim, de atendimento hospitalar, precisa de UTI, de respirador, alguma coisa assim, o hospital consegue dar essa demanda.
E no quaternário, daí é, por exemplo, quando a gente fala, mandou para Curitiba, né? Então a gente já está falando lá daquele atendimento da ponta mesmo, que a gente precisa de profissionais que sejam realmente especializados em uma ou outra doença, de exames que sejam mais complexos, uma tomografia computadorizada, transplantes de órgãos, coisas assim que são realmente mais complexas. Daí a gente está lá na ponta dessa pirâmide, nessa hierarquia aí de serviços de saúde. Aí a gente tem, então, os controles sociais, que são relacionados ao sistema de saúde, que aí é quando a gente estava falando de toda aquela questão dos condicionantes de saúde, de todas aquelas coisas que fazem parte do sistema de saúde, né? Aí na questão do controle social vai entrar a questão da segurança no trabalho, vai entrar a questão da qualidade ambiental, vai entrar a questão do controle de vetores e da questão epidemiológica, a questão sanitária, daí a gente está falando dos estabelecimentos, né, como um todo, e acho que é isso. Então, todas essas questões... e a própria questão social, né, do acesso à moradia, acesso à alimentação, e toda essa questão social, acesso à educação. Professora, mas o que a saúde tem a ver com a educação? O que a saúde tem a ver com que se a pessoa tem uma casa e está comendo, né? Se a pessoa não se alimenta direito, ela vai ter subnutrição, ela vai ficar doente. Se a pessoa não se alimenta direito, no caso de gordura, de refrigerante, de açúcar, ela vai ficar obesa e ela vai ter problema de saúde. Se a pessoa mora num lugar que é insalubre, ela não consome água que é tratada, ela não, na casa lá tem uma vala para que vai todo o esgoto e toda a sujeira da casa e a criança está brincando lá, ela vai ficar doente. Moro do lado do mangue lá, de uma vala, de um rio que tem esgoto a céu aberto e não é tratado. Muito provavelmente essas pessoas vão ficar doentes. Seja por parasitose, né, por verme, ou seja por uma hepatite, ou leptospirose, toxoplasmose, alguma dessas doenças que são transmitidas por vetores. A questão da educação. Isso já foi comprovado por vários estudos. Falta de acesso à educação está intimamente relacionado com a questão como que eu posso dizer? Do planejamento familiar, né? Então, as mulheres que têm um nível de educação, né? Pararam de estudar lá na quarta série, na sexta série, não terminaram nem os estudos. Elas têm mais filhos. Gravidez na adolescência. A probabilidade do uso de drogas, né? De entorpecentes. Tudo isso está relacionado com a questão da educação. E é coisas que a gente nunca vai parar para pensar, né? Nunca vai relacionar. E tem algumas pessoas que pensam e que estudaram isso, já foi comprovado cientificamente. Quanto menor é a escolaridade, maior é a chance, né, dessas pessoas irem para o mundo da violência, por exemplo, né, de tráfico, de, sei lá, de roubo, de fazer coisas erradas. Então, a educação ela está muito relacionada nesse sentido. A falta do uso de preservativo, a prostituição, a gravidez na adolescência, o uso de drogas, tudo isso está relacionado com a questão da baixa escolaridade. Então, quanto maior a escolaridade das pessoas, quanto mais informação e mais educação as pessoas têm, menor é a chance dessas pessoas terem algum desses problemas. Então, por isso que são problemas que são chamados de ordem social vinculados à saúde, porque vai ter reflexo direto na qualidade de vida dessas pessoas. Os objetivos do Sistema Único de Saúde, então, a gente tem identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, a gente identificou que em tal lugar tem
número maior de pessoas com dengue. Opa, vou abrir aqui. Uma pergunta. Houve uma mudança na área da saúde na parte da vacinação das crianças. Só pode entrar no colégio se estivesse com a carteira certa. As antigas doenças estavam voltando. Na verdade, é assim, não é nem tanto porque as antigas doenças estavam voltando, mas existiu um movimento ali na mesma época da reforma sanitária e de toda aquela mudança no modelo de paradigma, que foi a revolta da vacina. Não sei se você já ouviu falar. Que os profissionais de saúde, inclusive nessa época, eles tinham poder de polícia. Então, eles podiam chegar lá para as pessoas se vacinar. A pessoa se negava a vacinar, era vacinada na marra. Na época de Oswaldo Cruz, né, que trouxe todos os imunobiológicos para o Brasil, que começaram as campanhas de vacinação, houve esse movimento da revolta da vacina. Por quê? As pessoas achavam que, eu não vou tomar vacina porque eles vão injetar aquele vírus em mim, porque eu vou morrer, porque eu vou virar mutante. É tipo o que a gente está vendo agora que vai tomar vacina do Covid e vai virar jacaré. Mais ou menos isso. Então, na época, as pessoas pensavam isso. E daí, o sistema de saúde da época, os profissionais de saúde da época, eles ganharam um poder de polícia, eles eram polícias sanitárias. Acho que é mais ou menos isso, se eu não estiver equivocada, é esse o termo. E daí eles vacinavam as pessoas na marra mesmo. Assim, porque as pessoas não queriam, então era obrigatório. Compulsório, vacinação compulsória. Era obrigatório com que as pessoas tomassem as vacinas. Aí, depois de todos esses movimentos, né, que surgiram, reforma sanitária, movimento dessa revolta da vacina, e foi caindo no gosto do povo, né? Que o povo começou a perceber que realmente as doenças estavam diminuindo, muitas crianças morriam nos primeiros 5 anos por conta dessas doenças, né? Que agora tem a chance de ser prevenida pela vacina. Então, as pessoas, a comunidade, a sociedade em geral, elas começaram a entender que a vacina é realmente positiva, que é uma coisa importante. E daí começou a crescer as campanhas de vacinação, né? Contra a poliomielite, enfim. Então, criou-se o calendário de vacinação e tal. Ai, tô toda hora batendo no microfone aqui. E daí as pessoas começaram a criar essa cultura, né? Esse costume de realmente levar as crianças para vacinar. Aí, quando veio também essa política da estratégia de saúde da família, com as famílias ali identificadas e cadastradas, ficou mais fácil, porque a partir do momento que tinha uma mulher que estava gestante, você sabe que depois de um certo tempo vai ter uma criança para acompanhar para vacinação. Então, isso começou a ficar muito certo, assim, as pessoas começaram a levar a sério. Diminuiu a mortalidade, a taxa de mortalidade das crianças, as crianças não ficavam mais doentes como estavam, algumas doenças, inclusive, foram erradicadas. Ok, perfeitinho. Mas o que aconteceu? Lá, eu acho que foi, não sei se foi 2017, 2018, que teve aquela crise humanitária ali na Venezuela e muita gente de lá começou a vir para o Brasil. E daí o que começou a acontecer? Lá o sistema não funcionava como funciona aqui, de todas as crianças terem as vacinas certinhas e tal, não sei o quê. E aconteceu de coincidir com que muitas crianças vieram contaminadas com sarampo de lá para cá, vieram de fora, de outros países, né, para o Brasil, e que essas crianças vinham contaminadas, essas pessoas vinham contaminadas com sarampo, e aqui no Brasil achava algumas crianças, algumas pessoas que não tinham tomado a vacina, não tinham seguido direito ali o esquema vacinal e acabou dando um boom de casos de sarampo no Brasil de novo, que estava considerado erradicado, que a taxa de contaminação era praticamente zero. Teve lá, sei lá, em 6 meses, 2.000 casos.
de sarampo. Aí eles, opa, a gente vai ter que começar a prestar mais atenção nessa questão da vacinação das crianças de novo, porque tem gente que está escapando ali. Lógico, tinha muitos adultos que não tinham tomado, né, as doses de reforço que pegaram a doença, mas algumas crianças que não tinham tomado a vacina, que os pais, às vezes por esquecer, ou às vezes por relaxo mesmo, e não acreditar nas vacinas, não tinham levado. E daí foi uma maneira que eles acharam de garantir por lei, porque no Brasil só funciona assim, é garantido por lei, se ou você vai tomar multa ou você vai ser preso, ou sua criança não vai poder ir para a escola, nesse caso, né? Tipo, a criança não vai poder se matricular se a carteira de vacinação não tiver ok. Aí a pessoa é obrigada a fazer, daí faz. Infelizmente é assim que funciona. E então foi nesse sentido que foi criada essa legislação. É uma forma a mais de garantir e de fiscalizar que as crianças estão com o esquema vacinal em dia. Porque algumas doenças estavam voltando sim e tava não, né? Tá, porque a gente vê, inclusive, entre os profissionais de saúde, alguns que não querem tomar a vacina do Covid porque não acreditam em vacina. Então é uma coisa que, para minha mente, é inconcebível um profissional de saúde não acreditar em vacina, mas enfim. Então é nesse sentido que foi criada essa legislação, justamente por conta desses problemas assim, de alguns pais que não queriam vacinar as crianças, e essas crianças acabavam ficando doentes, contaminando outras crianças ou outras pessoas, alguns familiares até mais velhos da própria família, e complicou o negócio, daí eles foram obrigados a fazer uma legislação para isso. Aí aqui a gente tem a formulação de política de saúde destinada a promover os campos de economia social, assistência das pessoas por intermédio de ações, promoção, proteção e recuperação da saúde, e a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Aí a gente, aqui ó, os princípios do SUS. Participação popular, regionalização e hierarquização, descentralização e comando único. Na universalidade, equidade e integralidade. Então, esses são os princípios do SUS. Aqui na participação popular, ela se dá aqui na questão do SUS pelas denúncias nas ouvidorias, pela participação nos conselhos municipais de saúde. Então, essas são formas das pessoas realmente ter essa participação popular, né? Quando tem aquelas... Me fugiu o nome agora, mas aquelas reuniões para definir as ações de saúde, eu acho que são feitas, se não me engano, a cada 2 ou 4 anos, que a população pode participar e a própria população pode, inclusive, sugerir pautas e sugerir ações de saúde e que a maioria não sabe que existe e não participa. O SUS pode ser entendido como um núcleo comum, um núcleo único, que concentra os princípios doutrinários e uma forma de organização e operacionalização. São os princípios organizativos. Surge, então, para unificar todas as instituições e serviços de saúde em um único sistema, que é o governo federal, o Ministério da Saúde, no estado, a Secretaria Estadual de Saúde, e nos municípios, as Secretarias Municipais de Saúde, que é o que a gente já tinha comentado também. Aí os níveis de atenção, que a gente também já comentou um pouquinho, nível primário, secundário e terciário. No primário, caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrange a promoção e proteção da saúde. É constituída pelas unidades básicas de saúde e equipes de atenção básica. Ali no secundário, então, é constituído pelo SAMU, Serviço 192, né, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e as UPAs, Unidades de Pronto Atendimento. Aqui também entra, no secundário, também entra os centros de especialização lá, de
E aqui no terciário, a gente tem, então, hospitais especializados. Conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e de alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados no Ministério da Saúde. Nível primário, que, então, a unidade básica de saúde, conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, que abrange promoção e proteção de saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde, constituída lá pelos famosos postinhos, né? E a equipe de atenção básica. Secundário. Ações e serviços que visam atender os principais problemas e agravos de saúde da população, complexidade na assistência e na prática clínica, demanda disponibilidade de profissionais especializados, são as especializações e a utilização de recursos tecnológicos. Apoio para o diagnóstico e tratamento, e é constituída pelo SAMU, Serviço de Urgência e Emergência, e Unidade de Pronto Atendimento. Terciário, conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, composta pelos hospitais especializados. Aqui a gente não tem, mas tem ainda o nível quaternário, que são de tecnologia de ponta, né? Como eu já falei, na questão de transplante de órgãos e de tratamentos que são mais complexos. Então, é isso. Vencemos o conteúdo da aula de hoje. Eu acho que eu falei muito rápido, era mais interessante se as pessoas participassem, porque assim iam surgindo dúvidas e acaba sendo um pouquinho melhor. O diálogo flui mais e eu falo, acho que um pouco menos com o pessoal participando. Mas é isso. Tem alguma pergunta em relação ao conteúdo? Tá tudo ok? Tá de boa? Então, a gente encerrou o nosso conteúdo por hoje, né? Tem aí 1 hora ainda, se você quiser, sei lá, fazer alguma pergunta, quiser conversar, pode chamar ali no WhatsApp. E agora, nesse tempo que sobra, eu vou encaminhar ali para vocês esses slides que foram usados e aqueles slides que eu falei para vocês que eu tinha feito de uma outra aula. E eu vou mandar no grupo também, se você quiser dar uma lida, e daí eu vou ficar online ainda até meio-dia, se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais que queira acrescentar. Mas por hoje, então, esse era o conteúdo que a gente tinha que cumprir. Muito obrigada por aguentar eu falando aqui pro computador 1 hora e meia. E até a próxima aula, então. Vou encerrar aqui a gravação.